Nossa disciplina de geração, transmissão e distribuição de energia, GTDE, módulo de número 5. Tema de hoje, geração termonuclear. Bom, geração termonuclear, ela se torna um pouco parecido com a geração termoelétrica convencional. A geração termoelétrica, que foi tema da aula passada, módulo de número 4, nós falamos sobre esse modelo de geração, falamos que está sendo, digamos assim, um grande quebra-galho, tendo em vista que, como eu não vou ter os 365 dias no ano, operação 100% vindo das hidrelétricas, então eu tenho que procurar viabilizar uma outra forma de gerar energia e for encontrado, no caso, a termoelétrica para suprir essa necessidade. A termoelétrica, ela opera em ciclo secundário, só que, assim, o ciclo da geração termoelétrica, para quem já assistiu a aula passada, eu comentei que os combustíveis que são utilizados para esse fim são combustíveis pagos, né? Não é como a água. A água, enquanto estiver chovendo, tem água entrando na barragem, que é uma comporta gigantesca, eu vou conseguir gerar. No caso da termoelétrica, eu utilizo óleo diesel, eu utilizo a borra de óleo, o gás natural, o carvão mineral, então todos esses componentes não caem do céu, de certa forma, né? O carvão é um minério, o gás, né, derivado do petróleo. Então, assim, alguém tem que pagar por esse combustível. Nós, consumidores do grupo B, do grupo residencial, o grupo B1 mais precisamente, nós pagamos provavelmente quase todos os meses o chamado sistema de bandeiras tarifárias. Esse sistema de bandeiras tarifárias é um custo adicional a cada 100 kWh consumido. E esses valores podem diferenciar à medida que a termoelétrica ela ficou em atuação só 50% ou 100% de operação, né? Isso vai ser representado através das cores do semáforo, certo? Então, eu fiz a explicação acerca desse tipo de combustível. E por que eu chamei termonuclear? Porque não deixa de ser uma geração termoelétrica. Só que a geração nuclear ela é dividida em ciclos: primário, ciclo secundário. E o ciclo secundário, já partindo já quase do ponto final, ele é o processo similar à geração termoelétrica convencional. O que vai diferenciar em uma usina nuclear vai ser o circuito primário. Esse circuito primário é um circuito que requer realmente bastante atenção, certo? Nosso tema vai ser geração termonuclear. A primeira usina nuclear, pelo menos que eu ouvi falar, né, mediante estudos, a primeira usina nuclear ela foi inaugurada lá perto de Moscou. A Rússia, né, em 1984, inaugurou o primeiro reator nuclear do mundo, lá na região chamada Obznik. Não sei se aqui alguém ouviu falar nesse lugar. Obznik, né, que fica ali para aquela região de Moscou. Então, já, de certa forma, já tem um tempo bastante considerável. Já que no Brasil, as obras começaram no final de 60 para começo de 70, que também já tem bastante tempo, né? Então, já tem muito tempo que nós temos aqui no Brasil uma usina termonuclear, tá bom? No caso do Brasil, fica situado na praia de Itaorna, que fica em uma região chamada Angra dos Reis, tá bom? Nós temos Angra 1, que é a chamada Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, nós temos Angra 2, e nós temos Angra 3, que o processo ficou interrompido por enquanto, né? Tinha um projeto do governo voltar a financiar, porque o custo realmente é grande, não é uma coisa tão baratinha você construir, e sem falar nas licenças, né? Licenças ambientais, é um processo muito delicado, tá bom? Então, Angra dos Reis, a gente chama de Angra 3, ainda se encontra em obra. Angra 2 tem uma potência de geração em torno de 1.300 megawatts, tá bom? A operação mesmo comercial de Angra 2 foi no começo do ano 2000, 2001, se não me falha a memória. E Angra 1 é a primeira, que foi a mais antiga, tá? Que iniciou na década de 80, acho que foi em 84 por aí. Bom, então assim, de certa forma, é um modelo de geração interessante,
tá? Porque eu vou mostrar para vocês que eu tenho como gerar uma grande quantidade de energia com pouco material utilizado. Então, assim, já é um grande ponto positivo acerca disso, tá? Aí, assim, a desvantagem que tem é com relação realmente ao material. Mas vamos lá. Nos países industrializados, 24% da população mundial consome cerca de 72% de energia total primária produzida, tá? Os tipos de geração, ela provém de vários tipos de combustíveis. Os recursos são dos mais variados. Eu tenho madeira, que pode ser utilizado para um sistema de biomassa. Eu tenho carvão, no caso, carvão mineral, que é o minério, utilizado numa termoelétrica. Nós temos o petróleo, nós temos o gás natural. O urânio, que é o combustível utilizado para esse fim, da geração nuclear. Nós temos o vento através das eólicas, nós temos a água através das hidrelétricas, nós temos o sol através de um sistema solar e assim por diante. Certo? Energia nuclear é a energia liberada em uma reação nuclear, ou seja, em processo de transformações de núcleos atômicos. Olha que coisa interessante. O camarada, no processo de criação, acerca de um tipo de geração baseado em componentes extraídos da Terra, verificou que, dentre tantos componentes, o urânio tem uma capacidade incrível de liberar energia. O urânio, para quem não sabe, é um chamado metal. Na tabela periódica, né, ela tem número atômico 92. Acho que, como eu sei que vocês todos são ligados, né, com relação à tabela periódica, né? Se vocês lembram, no tempo da titia Maria, que ensinava para a gente a questão dos prótons e dos nêutrons, voltados para a tabela periódica. O urânio, para quem não sabe, ele apesar de a gente extrair da Terra, né? Mas ele é um metal, chamado metal pesado, certo? O urânio, por si só, ele não é radioativo, tá? Uma vez eu vou mostrar para vocês aqui. O urânio, ele é um componente, assim, entre aspas, né? Inofensivo, só que a diferença vai se dar depois que ele passar por um processo, que não é uma coisa assim também tão simples, tá bom? E há alguns anos, a geração termonuclear é um outro método para obtenção de energia elétrica na forma alternativa, que é utilizado já há mais de 30 anos em nosso país. Então, realmente já faz um tempo bastante significativo que nós utilizamos esse tipo de geração, tá bom? Aí, como é que é feito esse processo? Bom, a forma imaginada para liberar energia nuclear baseou-se na possibilidade de partir-se ou dividir-se um núcleo de um átomo pesado, que no caso, esse metal pesado é o urânio. Uma vez que ele é realizada essa quebra, que eu tenho muitos prótons e nêutrons, vai liberar mais partículas de menores tamanhos ainda. E esses menores tamanhos vai gerar uma quantidade de energia, ou seja, nós chamamos isso de reação em cadeia. Uma vez que eu consigo quebrar esse átomo de urânio, ele vai formar mais componentes. Uma vez que ele forma mais componentes, ele gera uma reação de cadeia e pronto, aí aumenta, tá? Acidentes nucleares que aconteceram, vamos citar 1986, que foi lá em Pripyat, que foi na Ucrânia, né? Que foi um dos acidentes que entrou para a história. 1986 foi que parece que um dos técnicos foi querer fazer um teste no reator nuclear, que é um componente principal da geração nuclear. Esse componente, como ele gera uma reação em cadeia, ele precisa ser resfriado constantemente. E no qual eles foram fazer o teste, começou a gerar uma reação em cadeia muito grande, eles foram tentar ligar o sistema de resfriamento, quando já foi tarde demais. Então, a tampa de não sei quantas toneladas explodiu imediatamente, isso foi numa madrugada, saiu espalhando radioatividade. Muitas pessoas ali que estavam, né, trabalhando lá na geração morreram praticamente imediatamente. Outras pessoas morreram nos dias seguintes. Então, assim, a radiação, quando ela entra no corpo, dependendo, logicamente, do nível de radiação, então ele gera grandes proporções, né? Com relação à enfermidade, queda de cabelo, leucemia e assim por diante. Então, é uma coisa muito complicada, né? Eu estou falando de grande quantidade por quê? Porque, por exemplo, para quem não sabe, a banana, ela é radioativa. Só que, assim, por ela ter potássio, né? Lógico.
Só que a quantidade é tão miúda, é tão pequena que não faz diferença. Isso eu estou falando pela quantidade. Isso eu estou falando a quantidade de radiação uma vez liberada, no caso lá de 86. 2001, se não me falha a memória, foi lá no Japão, lá em Fukushima. Aquele tsunami que teve, o problema já da geração nuclear não foi em si a usina, mas foi o tsunami, que o tsunami com a água, né, com o avanço da água, ela avançou, entrou na usina de Fukushima e fez com que um dos reatores parasse de funcionar. Uma vez que parou de funcionar o reator, aí começou, né, o aquecimento, gerando, espalhando radiação, tal. A grande diferença no caso, porque o Japão ele conseguiu se reerguer muito rápido. Né? Eles têm uma facilidade muito incrível de resolver rápido as coisas, né? Então eles conseguiram num intervalo de tempo muito rápido fazer com que o reator ele fosse protegido de novo. Já no caso lá de Pripyat, da usina de Chernobyl, inclusive gerou até filme, documentário, uma série de coisas. Teve vários problemas também, porque demorou muito tempo. Ele teve que ser todo envelopado para fazer com que essa radiação ela não saísse mais espalhando. Aí vocês imaginam, a radiação, uma vez que ela é soltada no ar, o vento sai levando, então pronto, ele parte de um continente para outro. Então ele saiu espalhando pela Europa, todo lugar que você imaginar, certo? No Brasil, nós nunca tivemos problemas com relação a isso, mas nós tivemos um problema com relação a componente radioativo. Eu não sei se algum dos senhores ouviu falar de um acidente que ocorreu exatamente um ano depois, lá de Chernobyl, que foi em Goiás, Goiânia. 1987, um conjunto de parece que 2 catadores entraram numa clínica abandonada, que estava lá abandonada, e viram lá uma máquina de ressonância. Lógico, eles não sabiam o que era isso. Aí conseguiu tirar uma peça muito pesada, e essa peça continha dentro o chamado césio-137, que é um componente também muito radioativo. Conseguiram tirar essa peça, botaram no carro, levaram para o ferro velho. O cara conseguiu abrir, viu um pó azul muito bonito, achou aquilo muito incrível, mas não sabia ele que ali era um componente altamente radioativo. Ele passou na mão, ele cheirou, ele levou para casa. E aí vocês imaginam aí o que foi que aconteceu, né? Muitas pessoas morreram no entorno desse lugar. A filha dele morreu precocemente, né? Muito cedo. E família, né? Ele também veio a falecer depois de algum tempo. Então, assim, componente radioativo é um componente que requer atenção. Por isso que, assim, muita gente tem medo com relação à usina nuclear. Tinha um projeto aqui no Ceará de trazer para cá uma usina nuclear. Só que, assim, o projeto ainda se encontra no papel, né? Não oferece risco, desde que, logicamente, seja trabalhado de forma segura, né? O Brasil, nós ainda temos o privilégio de não ter aquele problema de terremoto, de maremoto, né? Coisas que rotineiramente acontecem em outros locais, vulcão, né? Aqui nós não temos isso. Mesmo assim, logicamente, a gente tem um certo receio, né? Devido aos problemas que já aconteceram, certo? Aí, voltando para cá, essa parte aqui do descomponente, né? Aí o que acontece? Uma vez que eu tenho um átomo desse componente, que nós estamos chamando de urânio, uma vez que ele foi bombardeado com esses nêutrons, eu vou mostrar para vocês os componentes que vai fazer esse trabalho, tá bom? Uma vez que eu tenho um núcleo maior, essa energia vai ser liberada em forma de calor. Então, é por isso que eu estou dizendo que o processo ele se torna um pouco já parecido com a energia termoelétrica. Porque a termoelétrica, eu mostrei para vocês que nós temos uma comporta gigantesca, como se fosse uma panela gigante, onde eu vou ter água, e no qual esse combustível vai aquecer essa água. Uma vez que aquecer essa água, o vapor, né, ele subiu, passou pressurizado por uma tubulação. Esse vapor ele vai passar pressurizado, movimentando a parte de uma turbina, que vai se encontrar acoplada a um gerador. Então, essa parte, né, do aquecimento, tal,
Então, ele vai fazer esse processo parecidíssimo com energia termoelétrica convencional. Só que, lógico, essa parte inicial, que é o circuito primário, é totalmente isolado do circuito secundário. E, na verdade, tem que ser. Tem que ser totalmente isolado, porque, lógico, né? Eu não vou misturar uma possibilidade de um componente radioativo, né? Espalhar radiação em um outro processo. Então, tem todo um processo delicado acerca disso. Bom, como o urânio tem uma grande capacidade de expansão de energia, há muitos anos pode ser utilizado para várias finalidades. Então, o urânio é utilizado há muitos anos, não só no pensamento de geração de energia, tá? Além da geração de energia que eu posso encontrar também nas áreas de medicina, parte de, digamos, raio-x, de uma ressonância, a quimioterapia, né? Quem quem já conheceu alguém que passa por um processo delicado de quimioterapia, é feito entre aspas, um bombardeamento de componentes radioativos para tentar matar as células cancerígenas. Então, não só desse tipo, a radioterapia, tá? Tanto que, por exemplo, quem vai fazer um raio-x, né? Vai passar por um processo de raio-x, geralmente você encontra lá no começo da porta uma luz vermelha indicando que você não pode entrar naquele momento. A pessoa que vai fazer esse trabalho, que trabalha lá dentro, tem um tempo limitado de trabalho, tendo em vista que tem uma possibilidade de, né, de ter contato com algum elemento radioativo, e mesmo assim a pessoa utiliza uma roupa especial, tem todo uma vestimenta especial acerca disso, tá? Além do mais, o processo da bomba atômica também utiliza do processo de um componente radioativo. Já visto a bomba atômica, né? Hiroshima, né? E Nagasaki, que teve naquele problema da bomba atômica, então foram utilizados componentes radioativos. O que vai diferenciar entre a geração de energia, entre a área de medicina e entre a bomba atômica? Vai ser a quantidade em que esse componente ele passa pelo processo de enriquecimento, tá? Então, assim, o nível de enriquecimento é o que vai determinar para qual finalidade vai ser. Se eu utilizar, digamos, 90% em torno disso, é bomba atômica. Se eu vou utilizar a quantidade menor, área de medicina. E a menor quantidade, 3, 7%, 7, 8%, vai ser a geração de energia elétrica. Tá bom? Então, vamos lá. Em si, uma usina nuclear vai ser uma instalação que tenha por finalidade produzir uma energia elétrica a partir de reações nucleares. Já acabei de falar que o urânio vai ser o principal. As reações nucleares de elemento radioativo produzem uma grande quantidade de energia elétrica. Tá bom? Tudo isso é feito, pessoal, baseado no calor. Esse calor feito através da quebra desse urânio. Então, aproveitando-se do calor emitido na radiação, para aquecer a água até se tornar um vapor, assim movimentando a turbina a vapor é acoplado a um gerador. Tá? Aí, assim, com relação ao reator nuclear, a água do reator vai esquentar, lógico, uma temperatura em torno de 300 graus, né? A ebulição de uma água ela chega a 100, mas ela chega na base dos 300, 320 graus Celsius. Isso no caso a água que compõe dentro do reator, tá? Mas não vai conseguir virar vapor, né? Porque eu vou ter um componente chamado pressurizador. Ele vai manter uma pressão alta e vai evitar, logicamente, que essa água ela seja pressurizada. Lembrando que esse é um chamado circuito primário e é um circuito totalmente separado e vedado, no qual não tem nenhuma comunicação, de certa forma, com o circuito secundário. Mesmo porque a casca que compõe o reator, tá? Ela tem varetas de elemento combustível, que é o elemento principal, e dentro do reator só vai entrar uma equipe especializada, vai ter que ter autorização para entrar, tem quase 60 milímetros de espessura, só a casca do reator, é coberto com concreto, é todo envelopado, justamente para não haver nenhum problema, né, de fazer com que essa radiação seja emitida para o meio externo. Bom, a reação nuclear é a modificação da composição do núcleo atômico, podendo transformar-se em outros elementos. Nesse caso, a possibilidade de provocar reação
mediante técnicas de bombardeamento de nêutrons ou outras partículas. Um dos elementos principais vai ser justamente realmente o reator nuclear. Bom, para que haja reações nucleares, nós temos dois tipos. Nós temos a chamada fissão, que a fissão nada mais é do que a quebra, e nós temos a fusão, tá? Existe uma grande diferença de um em relação ao outro. No caso da fissão, o núcleo atômico vai se dividir em duas ou mais partículas. Então, vai haver uma quebra, e nessa quebra vai acontecer a divisão, né? Eu tenho, digamos, urânio, que ele é partido em vários pedaços. Já no sistema de fusão nuclear, ao menos dois núcleos vai se unir para formar um novo núcleo. Então, é o contrário. Enquanto que na fissão eu vou ter um núcleo que vai se dividir em várias partículas, eu vou ter agora a fusão, que eu vou unir pelo menos dois componentes, dois núcleos atômicos, para formar um tipo de sistema só, certo? A fissão vai ser separada, então veja aqui que eu tenho uma representação de urânio. O urânio geralmente utilizado para esse fim é o urânio 235, tá? Esse 92 que vocês estão vendo aqui, que são 92 prótons, certo? 92 prótons. Aí eu tenho aqui 235, né? 235, porque é o núcleo atômico dele. São 143 nêutrons. Se você somar 92 com 143, eu acho que vai dar mais ou menos 235 mesmo, tá? Então, uma vez que ele é quebrado, ele é formado com outros componentes, tá? Criptônio, ele é formado com bário. Então, assim, uma vez que ele é quebrado, ele vira outros componentes, que vai gerar uma reação em cadeia que quebra, virando outros componentes que geram a reação em cadeia. Então, são vários os processos que acontecem até a utilização desse aquecimento para o fim de energia elétrica. Nesse tipo de fissão, o átomo torna instável após ser bombardeado com partículas de nêutron, então acaba por dividir-se em dois ou mais núcleos. Mais leves e diferentes, esses novos se transformam em energias raios gamas e mais partículas de nêutrons. Aí é onde requer um maior cuidado, porque uma vez que eu estou liberando muita energia, ele está esquentando bastante. Então eu tenho que ter algo que esteja por trás disso para tentar manter, né, segurar aquele valor de temperatura, senão vai acontecer o que aconteceu no caso lá de Chernobyl. Então ele aqueceu a certo ponto que nem o sistema de resfriamento pôde mais conter. Então sempre tem que ter esse controle, tá bom? Já o sistema de fusão... Oi, pode dizer, amigo. Por favor, o senhor sabe dizer o que é o lixo radioativo que resulta da energia nuclear? Pronto. Que é tão ruim? Que é uma das desvantagens, né, desse processo. É assim, uma vez que é gerado, eu vou mostrar lá na frente, o urânio, né? O urânio em si, ele é um minério, ele é extraído da terra, vai passar, tem todo um ciclo, tem todo um processo até virar uma pastilha minúscula. Essa pastilha muito pequena, ela vai ficar contida em varetas, vai acontecer a quebra desses componentes, né? E uma vez que é quebrado e gerada a reação em cadeia, o resto, ou seja, a gente chama de lixo radioativo, aquele que não é mais utilizado para o fim de geração. Então, esse resto, o que acontece? Eles jogam fora? Não. Por exemplo, no caso de Angra dos Reis, desde que foi criado, desde que entrou em funcionamento, até hoje, esse lixo radioativo, que é esse resto de urânio, né, os componentes que sobraram, eles são guardados, são envelopados e ficam numa espécie de piscina gigantesca sendo resfriado. E isso durante quanto tempo, professor? Desde a década de 80 até hoje. Todos os componentes utilizados, os restos, né, que foram utilizados na geração lá de Angra dos Reis, todos estão guardados. Não só no Brasil, mas em outros países que utilizam esse tipo de geração, eles têm guardado esses componentes. Porque eu não posso descartar. Uma vez que ele é radioativo, ele vai soltar radiação. Então, assim, tem projeto para colocar no fundo do oceano, né? Lá no fundo do oceano tem outro que é manter ele todo envelopado numa espécie de concreto para depois ser lançado. Então, assim, outro para ser lançado no espaço. Só tem projetos. Mas até o presente momento não tem nada definido com relação
realmente ao destino desse lixo. No Brasil, ainda bem que está muito bem guardado, né? E outra, a quantidade não chega a ser absurda, tendo em vista que a quantidade de energia que é liberada na quebra do urânio, a quantidade de energia é muito grande para pouco material. Então, assim, se o material já é muito pouco, mesmo que seja da década de 80 para cá, a quantidade não é grande. Então, acho que é por isso que, assim, eles não estão, de certa forma, assim, tão preocupados em procurar um destino para esse lixo, pelo menos ainda por enquanto, né? Certo? Para que haja o funcionamento de uma usina, faz necessário o uso de elemento químico, no caso já falei, que é o urânio. O urânio é nessa imagem que vocês estão vendo, que ela é retirada da terra. Tá bom? No Ceará, nós temos Santa Quitéria, que é o interiorzinho do Ceará. Esse município do Ceará, eu consigo retirar urânio, então tem uma grande vantagem, porque eu tenho combustível aqui no nosso país. Além de Santa Quitéria, nós temos lá em Caetité, que fica no interior da Bahia, vizinho Guanambi. Eu cheguei a trabalhar em Guanambi, que numa eólica de lá. Fica vizinho Caetité. Caetité é um outro local também onde eu consigo retirar esse urânio. Então, assim, existe uma empresa, né, uma empresa especializada. Essa empresa especializada vai fazer a retirada desse componente químico, desse urânio, tá? Uma vez que eu retiro esse urânio, ele vai passar por todo o processo, não é uma coisa assim tão simples, tá bom? Nós temos na Bahia, Minas Gerais, tem uma cidade chamada Caldas, em Minas Gerais também, onde eu tenho uma mina de urânio. O Brasil, ele está entre a sexta, é porque eu não me atualizei mais, mas está entre a sexta ou a sétima maior reserva do mundo de urânio, tá? Nesse nosso planetinho, nós temos o quê? Nós temos a Austrália, nós temos a Rússia, que tem reserva de urânio, né? Indonésia, Canadá, são vários países onde eu consigo ter urânio. O Brasil ainda bem que tem esse combustível, então já não preciso pagar por ele. Só que, lógico, tem todo um ciclo, né? Até ser retirado esse urânio, até utilizar no fim, no propósito de geração de energia, tá bom? Então vamos lá, como é que funciona? As etapas do ciclo do combustível. Primeiramente, o que vai acontecer? Primeiramente, eu vou extrair urânio. Uma vez que ele é extraído, ele é utilizado nesse formato aqui que vocês estão vendo, tipo uma pedra, tá? Então, se joga uma solução ácida, tá? Que vai separar o urânio do minério. Eles usam um componente, qual é o nome? Acho que é lixiviação, não sei se aqui alguém vai falar nisso. Né? Eles retiram só a parte grosseira do urânio. Isso lá no minério. Depois que é retirada essa parte, vai passar por um processo que nós chamamos de processo de beneficiamento. Esse processo de beneficiamento já é feito no Rio de Janeiro, uma cidade chamada de Resende. Aí o que acontece? Passa por estágios, para você ver que o processo não é tão simples assim. Primeiro estágio, eu vou transformar em pó. Vocês estão vendo aqui a imagem aqui, olha, uma vez que ele passa por esse processo, né? Vai transformar em pó. Depois vai agrupar em pastilhas e depois é que vai proceder o processo de enriquecimento, tá? Nós temos o hexafluoreto de urânio para depois transformar em dióxido. Tem todo esse processo até virar a pastilha no tamanho adequado, que é em torno, para você ver como é muito pequeno, é em torno de 1 centímetro. É 1 centímetro o tamanhozinho da pastilha, é muito pequeno. Eu vou mostrar depois a reportagem aqui, um videozinho que eu peguei, uma reportagem, que mostra exatamente os componentes, e dentre esses componentes também mostra o urânio, tá? Aí o que acontece? Depois que vira pó, né? Na usina de conversão, esse urânio, sobre a forma, a gente chama de yellow cake, que é como se fosse, traduzindo, né? Bolo amarelo. É dissolvido e purificado, obtendo-se urânio nuclearmente puro. Então, fica esse pó. O processo de enriquecimento não foi feito, viu? Aqui eu só estou com urânio puro aqui, todo triturado, virado pó. A seguir é convertido para o estado gasoso. Olha aí como o processo é delicado. Dióxido de urânio, né? O hexafluoreto de urânio também, a partir do qual obtém-se o enriquecimento. Então, a quantidade desse enriquecimento, no qual eu vou aumentar a concentração, tem uma espécie de centrífugas, né?
umas caixas centrífugas que vai fazer todo esse processo de enriquecimento dele, em torno de 3% até riscando 7% por aí, eu posso utilizar como utilização de combustível para geração de energia elétrica. Aí vem aquela história. Só tem como colocar 10%, 15%, não, aumentar mais uma porcentagem para gerar mais. Aí onde está o detalhe. Assim como no setor elétrico, né? Nós temos a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é um órgão que vai regularizar. Nós temos, nessa parte da geração nuclear, nós temos também órgãos que são órgãos fiscalizadores, que irão fiscalizar qualquer eventual problema, qualquer eventual irregularidade que tiver acerca disso. Certo? A Comissão de Geração de Energia Elétrica, né? Nós temos a CENEM, que é uma das empresas que trabalham nisso. Nós temos a chamada INB, que é o Instituto Nuclear do Brasil. Então, são vários órgãos competentes até que esse combustível seja realmente utilizado para o fim de geração de energia. O hexafluoreto de urânio é, então, transformado em dióxido de urânio. Então, veja que a partir daquele pó foi feito todo o processo e transformado nessas pastilhas michurucas aqui que vocês estão vendo na imagem. E essas pastilhas, elas são, sim, responsáveis pela geração de energia elétrica. Não só ele, lógico. Tem o reator nuclear, né? Tem todo o processo. Mas aqui é o combustível realmente já enriquecido e utilizado para o fim de geração de energia. Tá? Então, é muito pequeno. Tem todos o mesmo formato, mesmo tamanho, mesma dimensão. E vão ficar alojadas em uma vareta. Tá? E nessa vareta, que é essa vareta que vocês estão vendo aqui, olha. Depois que passa pela maturação da pastilha, sob temperatura de 1750 graus, são montados os elementos combustíveis. Então, essas varetas aqui, ó, são várias varetas. E dentro dessa vareta, eu vou ter várias pastilhas, uma posta em cima da outra. Aí sim vai começar o processo em si de trabalho de aquecimento, né? Um aquecimento que vai ser feito, tendo em vista que esse reator ele vai realizar uma quebra, vai bater essa vareta, vai quebrar o elemento combustível que se encontra dentro, aí vai começar todo o processo já de geração, tá? Que são as partes principais da geração termonuclear, tá bom? Combustível, já falei que esse combustível utilizado, tá bom? Nós temos 3 tipos de urânio, tá bom? Nós temos o urânio 235, temos o 236 e tem um outro que eu não me lembro. O que é utilizado para esse fim é esse urânio chamado urânio 235, bom? Antes de eu mostrar as partes constituintes, eu vou mostrar para vocês aqui um videozinho, tá bom? Até o tempo que eu vou tomar aqui um comprimido. Tô com enxaqueca aqui horrível. Esse vídeo ele mostra um pouquinho sobre a usina de Chernobyl. É um vídeo que eu peguei da internet, tá bom? Eu vou demonstrar aqui para vocês. Deixa eu só deixar aqui no ponto. O Fantástico, ele mostrou um vídeo falando da usina de Chernobyl. Deixa eu deixar aqui no ponto para vocês. Só um instante aqui, é lento pra caramba. Pronto. Deixa aqui no ponto. De 26 de abril de 19... Vocês estão vendo a imagem aí, o vídeo? Sim. Travou aqui, professor. Não, eu sei, eu parei para... Não, eu dei um pause aqui, só para vocês estão vendo, né, imagem? Vou deixar esse vídeo aqui para vocês dar uma olhadinha, tá? Só para vocês terem mais ou menos uma ideia do estrago que é feito quando libera uma quantidade de radioatividade, e que foi no caso de 86 lá em Chernobyl, tá? Professor, tem um canal no YouTube, Ciência Todo Dia, que o cara explica lá bem direitinho por que foi que o reator nuclear que foi desenvolvido lá na União Soviética explodiu. Era um RMBK, né? Uma coisa assim. Hoje tá bom demais, porque hoje você encontra tudo, né, cara? Mas é muito... Não é só no bem... YouTube, ninguém encontra só besteirol, não. A gente encontra coisa legal mesmo. Eu sou doido por esse tipo de informação lá de Chernobyl. É doido, é muito massa. Eu vou botar aqui só um pedacinho para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Explode a usina atômica de Chernobyl, na então União Soviética.
A radiação se espalha pelo planeta. É o pior acidente nuclear da história. Exatos 30 anos depois, como está a região que foi mais atingida? Na fronteira da Ucrânia com a República de Belarus, os repórteres Álvaro Pereira Júnior e Marcelo Benincasa entram na chamada zona de exclusão. É uma área gigantesca, Só, até hoje contaminada. só um instante. Vocês estão conseguindo ouvir o vídeo? Aqui ele ficou. Tá, mas baixo. travando. Ele tá Ah. travando um pouquinho pra mim. Tá baixo também o som. Está baixo? Tá pior É, que mas o é porque volume. às vezes o computador ele não capta o próprio volume dele. Se você não ligar numa caixa de som ou usar um cabo HDMI para ligar na TV, aí o som do computador é muito baixo para o próprio microfone realimentar, entendeu? Eu vou deixar só um pedacinho aqui, tá? Aí, só a parte inicial. Que eu tô aqui ministrando a aula aqui no notebook. Aí tá no volume máximo, mas acho que mesmo assim ele se torna baixo. Mas vou deixar só um pedacinho. O mais grave acidente da história da indústria nuclear. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram no desastre da usina de Chernobyl, na Ucrânia. Pânico. O mundo parou para assistir. O desastre de Chernobyl. Centrale nucleare di Chernobyl, em Chernobyl. Um ponto perdido da então União Soviética, na Ucrânia, a 20 quilômetros da fronteira com a Bielorrússia, o reator 4 do complexo nuclear V.I. Lenin tinha voado pelos ares. O Ocidente desconfiava. Radiação muito acima do normal estava sendo detectada em países como a Suécia. Mas vinda de onde? A explicação da real gravidade do desastre só aconteceu 18 dias depois, na voz do líder Mikhail Gorbachev. Uma nuvem radiativa, formada na União Soviética, se espalhava pelo hemisfério norte. As pessoas fogem da região onde aconteceu o acidente. Vendo o perigo se alastrar, o mundo se habituava ao nome de uma modesta cidade ucraniana, que também identificava a usina, Chernobyl. 30 anos depois, o que restou nessa região contaminada? A gente vai voar até Chernobyl, mas antes disso a nossa viagem começa aqui, no Viaduto do Chá, no centro de São Paulo. E nós viemos até aqui por uma razão importante, para fazer uma medição da radiação ambiente. Está dando 0,15 microsievert. Microsievert não precisa se importar com isso, o importante é o número, 0,15. Lá na região de Chernobyl, a gente vai fazer outras medições para comparar com o valor de São Paulo. É para lá que a gente vai. Nossa viagem começa agora. Saindo de Kiev, a capital da Ucrânia, para chegar à usina, existe um controle muito rigoroso. O complexo fica dentro da chamada zona de exclusão, a mais atingida pela radioatividade e até hoje de acesso restrito. São infinitas autorizações, telefonemas, carimbos e a sensação de que a qualquer momento podemos ser barrados. Finalmente, entramos. Primeira parada, uma cidadezinha que na época tinha 14 mil habitantes. Esse vilarejo aqui é que é a cidade chamada Chernobyl. Ele fica a cerca de 20 quilômetros da usina. Hoje, só 3 mil pessoas têm autorização especial para ficar aqui. Tem um monte, mas um monte mesmo, de casas abandonadas como essa aqui. Toda essa estrada, até o final, é de casas abandonadas. Seguindo viagem, chegamos à usina onde tudo aconteceu e que hoje está desativada. Uma longa espera do lado de fora, até que finalmente começa a visita. Teve toda uma preparação, roupa especial, protetor do sapato, protetor do cabelo. Parece até um pouco que a gente está num filme de ficção científica dos anos 80.
À medida que a gente vai chegando mais perto do reator que explodiu, a gente também vê uma mudança nos níveis de radioatividade. Quando a gente mediu no centro de São Paulo, era 0,15 microsievert por hora. Aqui está dando 0,96. É pouca coisa ainda, mas mostra que tem um aumento claro. Lá no fim, um dos centros nervosos da usina, uma sala de controle. Madrugada de sábado, 26 de abril de 1986, numa sala de controle idêntica a essa, a equipe de plantão começa a fazer um teste. Objetivo: verificar o funcionamento da usina em baixa energia. Para isso, a potência do reator 4 foi reduzida, muito além do recomendado pelo manual, e acabou caindo a zero. O teste tinha falhado. Para reverter, a chefia mandou subir de volta a potência, mas o reator, instável, não aguentou a pressão. Alguns dos trabalhadores que estavam aqui correram para o reator para ver o que estava acontecendo. Eles foram fulminados, quase todos morreram imediatamente. O teto de 1.000 toneladas foi arrancado. Quilos e quilos de material tóxico foram expelidos a 1 quilômetro de altura. Com o núcleo exposto, emitindo radiação, o reator queimou por 10 dias. Entre funcionários da usina e os primeiros bombeiros a chegar, 134 pessoas sofreram a chamada síndrome aguda da radiação, quando o corpo recebe doses altíssimas. Dos 134, 28 perderam a vida quase imediatamente. Outros 30 foram morrendo ao longo dos anos e 76 estão vivos até hoje. A radiação ainda deixa rastros. Dentro da usina, em frente ao memorial para um dos primeiros funcionários a morrer, o medidor dispara. Na casa das bombas, o número sobe ainda mais, 16,4 microsievert por hora, mais de 100 vezes, 110 vezes a radiação do centro de São Paulo. A visita chega ao fim. Tem uma última etapa que é uma medida para ver quanto de radiação a gente eventualmente absorveu. Vou as mãos aqui. Aí liberou para passar. Estamos liberados. Na época do acidente, não havia esse controle todo. Esse cientista que participou das primeiras inspeções relembra o clima de caos e improviso. Não tínhamos equipamento para medir qual era a radioatividade onde nós estávamos. Não havia a preparação necessária naquele momento, porque ninguém sequer cogitou que um acidente desses pudesse acontecer. Estronço 90, iodo 131, césio 137, uma lista apavorante dos elementos radiativos mais perigosos se misturava ao ar de Chernobyl. Era preciso agir rápido, mas não foi bem isso que aconteceu. A 4 quilômetros do reator fica Pripyat, uma cidade construída para os trabalhadores da usina. O acidente foi de madrugada e Pripyat amanheceu assim. A população ainda não sabia da gravidade da situação. Era um sábado de sol. Crianças brincavam, famílias tomavam sorvete, até um casamento acontecia. Estes flashes, marcados no filme para sempre, são resultado da radiação. No dia seguinte, só 36 horas depois de o reator explodir, a calma terminou. Pripyat foi esvaziada, e não só ela. Uma operação gigantesca tirou das áreas mais próximas ao reator um total de 166 mil pessoas. Nos alto-falantes, a ordem. Nos falaram que deixaríamos a cidade por 3 dias, mas eu sentia que era para sempre. Ina tinha apenas 11 anos, mas ela estava certa. Nós fomos embora, eu e a minha mãe, em um ônibus lotado onde mal dava para respirar, sem saber para onde ou para quê. Alexei, hoje marido dela, também tinha 11 anos. A mãe dele, uma engenheira nuclear que trabalhava no reator 1, logo percebeu o perigo.
Entendíamos perfeitamente que tínhamos que deixar a cidade, mas antes disso queríamos descontaminar tudo. Eu e minha vizinha fomos pegar água, panos, sabão em pó e começamos a lavar a entrada do prédio. 30 anos depois, os três, que hoje moram em Kiev, capital da Ucrânia, ainda visitam Pripyat. Minha mãe diz que Pripyat está sempre na nossa cabeça e nos nossos corações. Isso é muito verdade. Mas como está Pripyat hoje? Por causa da contaminação, é uma cidade fantasma. Em 1986, viviam aqui 50 mil pessoas, entre elas esta mulher. A Valentina é enfermeira, ela morava aqui em Pripyat, ela tinha 28 anos, estava de plantão no hospital na noite em que aconteceu o acidente. A Ana é a jornalista aqui da Ucrânia, que está ajudando a gente nessa produção, e ela vai traduzir o que a Valentina está falando. Recebemos 56 pessoas das 2 até as 8 da manhã. Lavamos todos eles. Toda a roupa que eles vestiam foi jogada no porão. Todos foram internados. Funcionários da usina e bombeiros. Valentina nos leva até o hospital e indica a sala onde trabalhava. Ali, atrás da porta. Olha. Dentro do que era o pronto-socorro, ela aponta um pedaço da roupa de um bombeiro, um trapo que ficou por ali. Tem média radiação ali. Disparou. Vamos embora, é muito. Lá no centro de São Paulo estava dando 0,15. Então, aqui é um valor 100 vezes maior. Não é uma coisa assustadora, mas também não é aconselhável que se fique muito tempo aqui. Como eram cerca de 15 microsieverts, a gente vai embora com calma. Só seria o caso de sair correndo se o visor mostrasse um valor maior do que 1000. Existem pontos altamente contaminados em toda a cidade fantasma. Essa garra mecânica, ela foi usada na operação de resgate bem em cima do reator 4, logo depois da explosão. Não para de subir, 29, 200 vezes mais do que medimos no centro de São Paulo. Este parque é um dos símbolos da cidade vazia. Nunca foi inaugurado oficialmente. Fugindo da contaminação, famílias deixaram tudo para trás. Ainda tem a cozinha, tem restos do fogão, um armário. A gente achou que alguns jornais estavam espalhados nesse prédio abandonado. Esse aqui é o Pravda, que era o maior jornal da União Soviética, um jornal que refletia a linha do Partido Comunista. E a data, 5 de março de 1986. O acidente foi 26 de abril de 1986. Aqui em Pripyat, a vida parou em 1986. Para os sobreviventes que fugiram dali, para aqueles que viram o acidente de perto, a vida, apesar de todos os traumas, seguiu em frente. Mas nunca mais foi a mesma. Na semana que vem, a última reportagem de Chernobyl, 30 anos. Como vivem hoje as pessoas que sobreviveram à radiação. As histórias dos homens que foram convocados para trabalhar no reator logo depois do acidente. E o lado esquecido de Chernobyl, a zona rural da República de Belarus, que sofreu muito, mas pouca gente conhece e é onde nós estamos agora. Domingo que vem. Fantástico. Só para vocês verem o desmantelo que foi, né? Então, assim, quando se fala em elemento radioativo, requer realmente uma atenção muito grande. Porque tá aí, diante do que foi que aconteceu, vocês viram que a cidade está abandonada, basicamente, né? Para não dizer que está abandonada, eu tenho em volta, eu tenho uma equipe do Exército que não permite que o pessoal entre, né? Ou então, assim,
Quem adentrar passa por um processo rigoroso, documentação, e não pode ficar lá muito tempo. Se você ficar pouco tempo, digamos minutos, não, logicamente você não vai ser afetado. Mas você imagina a pessoa morar nesse local, certo? Então, nós temos esse problema com relação a isso. Bom, voltando para o nosso ciclo de geração, os componentes, ou seja, as partes constituintes, que eu vou ter numa geração nuclear, basicamente. Isso eu estou falando da parte indicada só exclusivamente para esse ciclo de geração. A parte secundária, né, que é turbina, nós temos na termoelétrica convencional. O condensador nós temos. Agora, reator, gerador de vapor, elemento combustível, vaso de pressão e barra de controle, são parte do circuito primário, tá bom? Então, como é que funciona esse processo? Eu tenho aqui o reator, tá? Esse vaso de contenção completo aqui nós chamamos de reator nuclear. Nós temos o chamado vaso de pressão, as barras de controle, que vão estar dentro do vaso de pressão. Eu vou ter o chamado pressurizador, gerador de vapor. O elemento combustível, no caso, vai ser urânio. E eu vou ter aqui uma tubulação, tá? Uma coisa que você pode perguntar é se a água utilizada aqui, se ela é radioativa. O circuito é totalmente separado. Então, assim, não há problema algum com relação à água radiativa, ela vir a misturar com outro circuito chamado circuito secundário. Então, são circuitos completamente separados. Tá bom? Deixa eu ver o que mais. Turbina acoplada a um gerador é a mesma coisa, né? Essa turbina só vai girar porque teve um vapor pressurizado passando pela turbina e fez com que a turbina girasse, e a partir desse momento aqui é basicamente o assunto da aula passada. O condensador, por quê? Porque uma vez que vai ser jogado um vapor, esse vapor vai ser condensado, ou seja, vai se tornar líquido novamente, e eu vou precisar de uma bomba que vai abastecer com mais água, juntando com o tanque de água da alimentação, retornando para o circuito do vapor. Então, assim, a água utilizada para esse circuito aqui é totalmente separado dessa parte aqui do gerador de vapor, tá? Então, no caso, o reator, primeiramente, vai esquentar uma água a partir do combustível, logicamente. Esse pressurizador vai permitir que essa água não seja vaporizada, porque, lógico, chegar uma temperatura dessa, rapidamente ela vai embora, né? 320 graus Celsius é bem rapidinho. Então, o pressurizador vai manter uma pressão alta. Esse circuito a gente chama de circuito primário. A água vai ser direcionada para esse gerador de vapor, tá bom? Que tem outra água. Essa água daqui é totalmente separada desse outro elemento aqui. Então, a água do gerador de vapor ela não entra em contato com a água do reator. É bom que se frise isso, que senão muita gente vai pensar que essa água aqui ela se mistura com outra água, que se mistura com a bomba, que a tubulação que vem lá do rio ou vem não sei da onde que volta para cá. Então, são circuitos totalmente separados, tá bom? Depois da turbina, o vapor ele vai ser condensado, já falei para você, vai virar líquido, tá bom? A água, lembrando, tem que ser extremamente pura essa água aqui, e nós chamamos de desmineralizada, né? Como água de ar-condicionado, né? Água de ar-condicionado que não tem nenhuma presença de mineral, certo? É usado geralmente a água do mar, no caso lá de Angra dos Reis, porque é na beira, na costa do mar, né? Para Itaúna, e vai passar por um processo de desmineralização, de limpeza, tá bom? Esse circuito nós chamamos de circuito terciário. Então, quais são os circuitos componentes de uma geração nuclear? Circuito primário, circuito secundário e circuito terciário, tá bom? Eis aqui o reator. Acho que dá para imaginar que o reator não é muito pequeno, não, né? Então, o reator realmente é muito grande, o trabalho é muito delicado. Ele vai ser um dispositivo utilizado nas usinas, cuja função é ser de controlar a reação de quebra nuclear, ou seja, a quebra dos componentes, a quebra do urânio utilizado dentro dessas varetas. Essa reação ocorre de forma descontrolada e o nível dessa reação irá depender da aplicação do combustível. Então, assim, para isso eu preciso de um componente
que faça justamente o controle dessa energia que está sendo liberada. Nesse caso, o reator possui mecanismos que impedem essa reação de maneira descontrolada, ou seja, a reação em cadeia, ela é uma reação muito rápida. Então, para isso, eu vou precisar utilizar justamente um processo que irá barrar, que irá manter aquela quantidade de geração, aquela quantidade de energia que está sendo liberada. Como tipo de reator, nós temos alguns modelos, tá bom? Mas todos executam o mesmo processo, basicamente. Nós temos o reator água leve, reator água pesada, reator a gás, reator refrigerado a metal líquido. Geralmente são os quadros mais utilizados, tá bom? Do reator água leve e da água pesada, basicamente não muda nada a não ser pelo tamanho do poste do reator. Os reatores moderados por água leve, que é o tipo mais comum, usam água comum para moderar e refrigerar os reatores. Quando estão em operação, se a temperatura da água aumenta, sua densidade cai, lógico, assim como o seu efeito, e menos nêutrons são desacelerados para desencadear novas reações. Então, tem todo um processo acerca disso. Da água pesada, o combustível é usado para obter energia nuclear na forma de óxido, que é introduzida em tubos de zircônios ligados. Então, é aquela tubulação de aço que é feita, no qual eu vou colocar uma pastilha empilhada uma após a outra. O reator de gás também utiliza o combustível nuclear, mesma coisa, na forma de óxido de urânio, introduzido em tubos de aço inoxidável, que embarcação em concreto contém trocador de calor no seu interior. Então, assim, esse tipo aqui do reator a gás, eu não me recordo se Angra dos Reis utiliza esse tipo do reator a gás. Eles utilizam o reator, se não me engano, de água leve, tá bom? Mas alguns países, acho que Canadá, acho que Indonésia, África do Sul, utilizam esse tipo de reator, tá bom? Princípio de funcionamento, já falei para vocês, mas não custa nada a gente frisar de novo. Primeiro passo, inicialmente esse urânio ele vai ser colocado no vaso de pressão, tá? Aí você vira aquela composta, aquele vaso gigantesco, ele tem concreto todo em volta, é todo protegido. Com a quebra, ou seja, com a fissão, a produção de energia térmica, ele vai esquentar, porque vai gerar reação em cadeia. No circuito primário, a água é utilizada para resfriar o núcleo do reator nuclear. Então, sempre, olha, 24 horas. Ah, não, mas hoje aquela geração ali não vai funcionar, não. Aquela usina ali vai ficar parada. Não funciona assim. Uma vez que é gerada uma reação em cadeia, então, sempre é utilizado o processo de resfriamento. No caso do Brasil, nós temos um ponto à frente de outros países, que nós temos mais do que um circuito de refrigeração. O que quer dizer? Se um circuito de refrigeração falhar, eu tenho um outro circuito de refrigeração já no ponto de ser utilizado. Existem alguns países que não tem, só tem um sistema de resfriamento, tá bom? No sistema secundário, a água aquecida pelo sistema transforma-se em vapor de água em um sistema chamado gerador de vapor. Então, veja que são partes diferentes. Esse gerador de vapor tem que usar um pressurizador para que essa água ela não seja evaporizada, né? Ela não evapore com o tempo, então ela mantém uma pressão constante para manter a quantidade de água. Essa água que contém na base do reator, ela é uma água diferente utilizada no gerador de vapor. O vapor produzido no circuito secundário é aproveitado para movimentar a turbina do gerador. Então, pronto. Dessa parte do gerador de vapor indo de encontro à turbina, já é um processo basicamente igual do processo de geração termoelétrica. Quarto passo. Ei, o vapor... Oi, amigo. Tem como você voltar aí? Tem sim. Aqui? As três. Sim. Esse gerador de vapor aí é o mesmo sistema do tubulão, né? O barrilete das termoelétricas. É parecido. Igual não é não, mas é parecido mesmo. Viu? O que a gente fala... Tá bom. Quem falou? Danilo, foi? Foi. É interessante isso aí, que você falou, porque assim, o que eu estou abordando aqui, logicamente, não tem como, por exemplo, eu abordar 100% do que existe lá dentro, né? A gente fala do assunto que compõe a ementa, mas logicamente, se eu fosse falar
sobre todos os componentes de maneira bem compassada, logicamente uma aula não seria suficiente, né? Porque são vários componentes que compõem uma termoelétrica, vários componentes que compõem uma hidrelétrica, uma termoelétrica. O que a gente está falando é a parte realmente, as principais. Só que por detrás dessas partes, nós temos ainda outros componentes que são utilizados. Certo? Essa parte aqui já é a parte de condensação, no qual ele vai virar líquido novamente, tá bom? Esse sistema bombeia água de uma água fria através de circuito de resfriamento que ficam dentro do condensador. Última parte, que é o último passo, passo 5. A energia que é gerada através de todo o processo de fissão, todo o processo de quebra, chega ao destino final passando pelas subestações. Então, uma vez que fez esse processo, qual vai ser o processo, por exemplo, do urânio? Do urânio vai ser gerar reação em cadeia, que vai virar calor, que vai gerar um vapor, né? Eu vou ter lá o gerador de vapor do lado do reator nuclear, que vai levar vapor para fazer com que a turbina receba o seu giro. A grande vantagem desse tipo de circuito é por quê? Porque, por exemplo, na termoelétrica convencional, eu vou precisar de uma quantidade até razoável de combustível para fazer com que eu gere eletricidade. Já no caso da usina nuclear, o urânio, uma pastilha daquela, para vocês terem uma ideia, consegue gerar eletricidade um mês na família. Quer dizer, uma família de 4, 5 pessoas, uma pastilhazinha daquela consegue energia para um mês numa residência. Então, assim, vocês, diante disso, imagina o teor da energia que é liberada numa mísera pastilha de 1 centímetro, né? Então, a grande vantagem desse sistema é justamente isso, que é muita energia liberada para pouco material que é utilizado. Tá bom? Então, a grande vantagem é justamente essa. Pessoal, uma dúvida. Oi, Alexandre. Por que a energia nuclear ela não é tão disseminada no mundo? É por medo de acidentes nucleares como o que aconteceu em Chernobyl? É porque é muito caro a produção da usina? Você falou um dos itens aí. Preço, né? O custo da construção é muito caro. Não é uma coisa muito simples. Não, mas aqui é muito tranquilo, a gente constrói. Não, tem que ter toda a autorização. Olha, eu tenho o INB, que é o Instituto Nucleares, né? Eu tenho a Companhia de Energia Nuclear, que inclusive tem uma sede aqui em Fortaleza, né? Que é lá na Santos Dumont. Aí eu tenho a Central Nuclear. Então, assim, tem todo um processo. Eu tô trabalhando com um componente altamente radioativo, que se não souber trabalhar, graças a Deus, o Brasil sabe trabalhar com energia nuclear, né? Mas assim, você imagina assim, eu fazer um trabalho com um componente radioativo e eu der um descuido. Lá no caso de Angra dos Reis, imagina lá em Chernobyl, né? Que vocês viram lá que tá uma cidade abandonada. Por causa de quê? Por causa de um desleixo através dos operadores, que foram fazer um teste, né? Então, assim, é um bom tipo de geração. Acho que até, não sei se tu já estava conectado, mas no início da aula eu falei que tinha um projeto para trazer energia aqui para o Ceará, uma energia nuclear. Eu não sei se era em Santa Quitéria. Santa Quitéria, de certa forma, era bom pelo fato de que lá é retirado urânio, né? E uma das minas de urânio que se encontra lá. Mas, assim, não é uma coisa muito simples. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, não sei se aqui alguém vou falar, mas teve um projeto que eu acho que já está até funcionando, que é a primeira usina nuclear flutuante do mundo, que é a usina nuclear utilizada dentro do navio. Já chegou a ouvir falar nisso, Alexandre? Já sim, professor, já ouvi falar nisso. É interessante esse projeto. No entanto, eu acho mais perigoso do que uma usina no chão mesmo. Pois é chamada barcaça, né? Ela vai fornecer energia para o extremo do leste do país, assim. É tipo aqueles navios que já existem, né? Que produzem energia termoelétrica, base de petróleo. Parecido com aquilo. Exatamente. Só que, assim, requer um cuidado muito grande, né? E, assim, ela é da Rússia, né? Da Rússia.
o pessoal tem receio, né, devido aos problemas que aconteceram, né? Aquele torno, o problema de Chernobyl que aconteceu, o pessoal tem receio que isso aconteça. Pelo menos os ativistas ambientais já estão em cima disso. Eu não sei, porque esse projeto foi em torno de 2018. Já estamos em 2020. Eu não sei se já está em operação, já está funcionando. É uma boa? É. Né? Só que, assim, quando a gente trabalha com elemento radioativo, a gente tem que ter realmente uma atenção redobrada, em virtude dos problemas que já aconteceram, né? Em 79, até outro fato que eu esqueci de falar para vocês. Em 79, nós tivemos nos Estados Unidos também um outro problema com relação à geração nuclear. Eu só não me recordo aqui qual é o nome, mas tem uma usina que foi em 79 que ocorreu um problema lá nos Estados Unidos. Depois vocês dão uma pesquisada, porque eu não me lembro agora de cabeça. Uma usina em 79 que aconteceu. Nós tivemos em 86 que aconteceu lá, né, de Chernobyl. Aí nós tivemos em 2001 que aconteceu lá no Japão, Fukushima. Se bem que o que aconteceu lá em Fukushima não teve nada a ver com um problema, né, relacionado diretamente à geração. Foi o problema do tsunami que acabou atingindo. Então, assim, é bom, Eu, pelo menos, acho muito interessante esse tipo de geração. Eles estão estudando uma outra forma de conseguir geração, não sei se será a partir do hidrogênio, que é outro tipo que também está sendo estudado com relação a isso. Então, assim, são formas e formas de geração. Né? Lá nos Estados Unidos foi num lugar chamado Three Mile Island. Pronto, foi esse mesmo. Exatamente, foi 79, não foi? Isso, 79. Certo? Então, assim, é interessante, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês bem rapidinho a fatia da pizza aqui. Pelo menos até 2018, como é que era feito esse processo de divisão. A grande parte ainda são as usinas hidrelétricas, né? Que estão em torno de 60% da capacidade. Nós temos a sistema de biomassa 9%, sistema de carvão 2%, diesel, que são bases de combustíveis. As eólicas, né, em torno de 8%, gás natural 8%, óleo 2%, pequenas centrais hidrelétricas em torno de 4%, geração solar ainda está engatinhando, né, 1%. Se a gente for fazer um comparativo de outros ciclos de geração, ainda está começando, pelo menos aqui no Ceará, apesar da gente ter combustível basicamente o ano todo, que é o sol, mas projetos que ainda estão assim em fases iniciais. Estão crescendo muito, mas se a gente fizer um comparativo com outro tipo de geração, ainda está muito longe. E nós temos aqui em torno de 1% da geração nuclear. Por quê? Porque nós só temos aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós só temos no Rio de Janeiro. Tá? No demais, só outros países. Austrália, Indonésia, África do Sul, Cazaquistão, acho que Cazaquistão também trabalha com isso, tá bom? Então são vários os locais que trabalham com geração. A Rússia é dos países que investe mais em geração nuclear, é a Rússia, né? Muito, a Rússia trabalha muito e há muito tempo, né? Dos primórdios aí da geração nuclear foi feito aí através desse país, da Rússia, tá bom? Pessoal, falta em torno de 2 minutos, vamos tirar nossos 10 minutos, tá bom? Pra gente tomar águazinha. Vou ver se eu tomo um comprimido aqui. Como é feito a divisão aqui até que chegar ao ponto de ser utilizado como geração? Bom, existe todo um procedimento, tá? Até que chegue até a Angra dos Reis 1 e 2 para ser utilizado realmente como geração de energia, então ele passa por todo um processo, certo? Eu tenho, conforme eu falei para vocês, vários órgãos que vão trabalhar com parte de fiscalização, seja dos componentes, a quantidade de porcentagem que vai ser utilizada, então há todo um processo. Então eu tenho a eletronuclear, as indústrias brasileiras que vai fazer todo esse processo, a retirada dos componentes, conforme eu tinha dito para vocês, Minas Gerais, nós temos
minas de urânio, nós temos lá em Caetité, minas de urânio, nós temos em Santa Quitéria, minas de urânio. É feito toda essa retirada, é extraído, depois que é extraído, é beneficiado, é levado para Resende. Depois desse processo, que é transformado em dióxido de urânio, esse fornecimento do combustível aqui, que é o chamado INB, né, Instituto Nucleares, tem as centrífugas, onde vai fazer o sistema de centrifugamento. Então, tem todo um processo até ser utilizado realmente como geração de energia. Então, aqui é o ciclo, tá bom? Depois vocês dão uma olhadinha com calma. Até para vocês verem o processo, desde a mineração até a geração de energia, então ele passa por todos esses processos aqui. Ciclo do combustível, Caetité, né? A usina de conversão, que ainda estava sendo feita em construção no Canadá, não sei se já está em funcionamento, mas o Brasil trabalha com esse trabalho, tá bom? De hexafluoreto de urânio. Depois é enriquecido, depois é utilizado os elementos combustíveis, que são as pastilhas, para no fim ser utilizado isso como geração nuclear. Como risco aos funcionários, para que o técnico ele adentre até a parte do reator nuclear, ele tem que passar por um sistema de medição para verificar o nível de radiação do corpo dele antes e depois. Não, nem todo mundo pode entrar, tem que ser a pessoa autorizada, tá bom? Visita técnica, que às vezes acontece de ter lá em Angra dos Reis. Muita gente vai conhecer, só que essa parte do circuito primário eles não têm como acessar, porque não é liberado. Tá? É todo feito um trabalho bem rígido, bem rigoroso, com relação até à vestimenta de quem for entrar dentro do reator. Como vantagem, o que nós temos? Como vantagem, não utilização de combustíveis fósseis, ou seja, não é derivado do petróleo, é um minério que é retirado do sistema, no caso é urânio. O recurso alternativo de geração de energia, onde existe a inviabilidade de usina hidrelétrica. A usina termonuclear lá de Angra dos Reis alimenta uma boa parte ali do Rio de Janeiro, de São Paulo, eu não sei se Minas Gerais. Então, assim, eles conseguem uma parte daquela região sudeste utilizar desse tipo de geração de energia. Produzem uma grande quantidade de energia no processo de geração, reduzida, né? Uma grande quantidade reduzida de poluição, enquanto que na termoelétrica convencional eu tenho aquele dióxido de carbono sendo lançado na atmosfera. É poluição em alta escala, embora existam alguns processos de termoelétrica que eles fazem um trabalho minucioso para tentar reduzir ao máximo a quantidade de poluentes na atmosfera. Mesmo assim, ainda acaba por lançar poluentes. Um dos temas que eu devo falar com vocês lá na frente, pessoal, é a parte do sistema de biomassa. E a biomassa é um tipo de termoelétrica também utilizado. Emite poluente? Emite. Só que a quantidade é em menor escala, é muito pequena em comparação se eu for utilizar um óleo diesel como combustível. Grande disponibilidade de urânio na natureza, principalmente aqui no Brasil, né? Nós temos esse privilégio de ter urânio. Independente de fatores climáticos. Então, por exemplo, a hidrelétrica nós temos esse pequeno problema, porque enquanto não houver chuva, não tem geração. O trabalho e a criação do sistema de bandeiras tarifárias foi justamente em virtude de, como eu não tenho água suficiente, principalmente aqui no Nordeste, então a ONS vai fazer com que aquela hidrelétrica economize a quantidade de água que tem e coloque uma termoelétrica para funcionar, ou um parque eólico para funcionar, no momento em que a água está com volume reduzido. Então, embora esse ano tenha tido um inverno satisfatório, mas você contar 4, 5 anos, né, que nós tivemos de escassez de água, então em alguns locais não foi o suficiente para abastecer. Boa Esperança, Paulo Afonso, Mochotó, Sobradinho, Delmiro Gouveia, que são usinas que alimentam o Nordeste, né? Então, como tem esse problema de escassez de água, então, assim, em um intervalo de tempo, isso todo ano, são colocados outros tipos de geração para ser utilizados. No caso da geração nuclear, nós temos essa grande vantagem porque eu tenho urânio o ano todo, certo? Nós temos a grande vantagem. Alguém vai falando alguma coisa? Não?
Pode desativar um áudio aqui. Pronto. E muita energia para pouco material utilizado. É um outro ponto bastante interessante, porque eu não vou precisar de muito combustível, tá? Só que, como todo ciclo de vantagens que existe no sistema de geração, eu também tenho as suas desvantagens. E quais são? O destino do lixo, o Alexandre até comentou inicialmente, para onde é que vai e o que é esse lixo. O lixo é o resto que não é mais utilizado no sistema de geração e que, assim, embora hoje, 2020, todo o lixo radioativo utilizado na usina de Angra dos Reis, eles estão bem guardados. Tem todo cuidado. Só que, assim, o destino, porque acredito que não vai passar a vida todinha sendo comportada na piscina. Vai ter um momento que eles vão ter que destinar em algum local. O custo mais elevado quando comparado a outro modelo de geração de energia, outro motivo, porque eu não tenho mais tipos de geração nuclear aqui no nosso país. Nós temos riscos de acidentes nucleares, porque não que tenha riscos, né? Mas uma vez que ocorre qualquer falha no sistema primário, no circuito primário, que é a parte do reator, então pode ocorrer acidentes nucleares. Problemas ambientais devido ao aquecimento do ecossistema aquático, pelo de resfriamento dos reatores, mas isso aqui são pontos pouco mencionados, tá bom? Esses 3 primeiros são os pontos mais considerados. Os acidentes relacionados, mais importantes, eu acho que só nesse slide aqui só não vai ter o de 79, mas nós temos a de Chernobyl, né? Aqui foi quando eles começaram a envelopar, depois que ocorreu o acidente, né? Lembrando que esse envelopamento parece que já está prestes a se vencer, então eles teriam que fazer um outro revestimento para procurar proteger mais ainda o seu sistema, né? Tem esperança de voltar essa usina? Nunca mais, não. A única coisa que eles estão fazendo é envelopando e protegendo mais para evitar que essa radiação ela venha se expandir. Hoje, né? Como é que se encontra? Então imagina aí o destroço, que é um local desse onde tinha milhares de pessoas habitadas e do nada essas pessoas tiveram que sair desse local, sair do seu habitat e procurar outro local, tendo em vista que não vão poder mais morar nesse ambiente em virtude do nível de radiação. Tá? Aqui seria a sala de controle. Sala de controle, nós chamamos de CCO, né? Centro de Controle Operacional. Aqui seria o parque de diversões, que até a reportagem mostrou que nunca chegou a ser inaugurada. E Fukushima, no Japão. Né? Que, conforme eu falei, o problema não foi relacionado diretamente à usina. E sim o tsunami que ocorreu, que acabou por invadir um dos reatores e fazer com que ele parasse de funcionar. Repito, o reator ele não pode parar de funcionar, porque é o reator que vai manter uma temperatura constante, que tendo em vista que depois que é gerada a reação em cadeia, o reator ele precisa ser resfriado constantemente. Ok? E aqui é a usina nuclear flutuante, que é um projeto que qualquer coisa vocês quiserem pesquisar na internet, tá bom? Que eu esqueci de olhar se já está em operação, que era um projeto da Rússia para 2018. A primeira usina nuclear flutuante do mundo. Certo?